Olá, galerinha! Mais uma aula da nossa terça-feira. Vocês já assistiram a nossa videoaula de matemática. E agora vocês vão assistir a nossa videoaula de ciências. Um conteúdo que vamos dar continuidade, certo, gente? No primeiro semestre, nós iniciamos esse conteúdo e hoje nós vamos dar continuidade a ele. Temos algumas atividades ainda para serem realizadas referente a esse conteúdo. Então, eu vou reforçar o que nós já vimos e vamos ver um pouquinho mais também sobre esse conteúdo para que vocês possam realizar aí a atividade de vocês sem nenhuma dificuldade, ok? Preparei os slides, tudo de acordo com o livro, de acordo com o conteúdo, de acordo com pesquisas que são feitas para que vocês aprendam aí cada vez mais. Certo? Vamos acompanhar os slides direitinho. Peguem o livro de ciências de vocês para, no momento da atividade, acompanharem, certo? É importante que vocês acompanhem a explicação das atividades para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Mas, caso exista alguma dúvida ainda, vocês podem entrar em contato no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, vamos lá juntos colocar os nossos slides de hoje. Ciências, certo, gente? Professora Regiane, segundo ano, 3 de agosto de 2021. Hoje é o nosso segundo dia de videoaulas, depois que nós retornamos das nossas férias. Espero que vocês estejam aí no ritmo e estejam gostando. Essa semana, dediquem aos pais, porque domingo é dia dos pais, certo, gente? E o nosso conteúdo, que nós vamos dar continuidade, é esse. O reino vegetal. Vocês lembram um pouquinho sobre o que foi falado na nossa última aula, antes das férias? Quem não lembra, vamos lembrar agora, certo? Juntinhos aqui comigo. As plantas são seres vivos. Vocês sabiam disso? Olha só. Claro que sabiam, eu tenho certeza. Isso nós aprendemos lá no infantil, lá no começo, nós aprendemos que as plantas, elas fazem parte dos seres vivos, assim como nós, seres humanos, e como os animais. Então, as plantas, elas são seres vivos. As plantas servem para deixar os ambientes mais bonitos. Quem é que tem aí aquela plantinha de decoração na sua casa? Então, ela deixa ali aquele ambiente onde ela está mais bonito. Para medicações, as plantas também servem como remédio para algumas doenças. Para deixar o clima mais agradável, deixar o ar mais puro, para que nós possamos respirar aí um ar puro e saudável. E também serve de alimentos e abrigo para outros seres vivos. Muitos animais comem aí plantas, certo, gente? Como vocês sabem, e alguns também procuram as plantas para se abrigar. As plantas também possuem o seu ciclo, por isso as plantas são seres vivos. Elas também nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. A planta tem esse ciclo. Olha só aqui a imagem que eu coloquei para vocês. Vocês conseguem observar? Aqui, ó, é o início desse ciclo. E vai passando, ela vai crescendo, vai reproduzindo-se e com o tempo ela morre. Para viver, as plantas elas precisam de cuidados. Elas precisam de água, elas precisam de luz, elas precisam de um espaço e também precisam de terra apropriada, pois dessa terra é onde as plantas vão tirar os seus nutrientes. As partes da planta. Leiam junto comigo aqui, certo, gente? As partes da planta. Participem aqui da nossa aula de hoje. As flores, as folhas, as frutas, o caule e a raiz. Ali ao lado nós temos as sementes, que dá início a esse ciclo
de vida da planta. Aqui eu coloquei para vocês, certo? Cada parte da planta separado e aqui alguns elementos, exemplos de comestíveis, certo, gente? Por exemplo, nós vamos iniciar pela raiz. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao solo ou a qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais de que precisa. Então, cada parte da planta, gente, ela é indispensável aí para ela. Exemplos de raízes comestíveis. Aí, Tiana, como raiz, não. Observem aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Mandioca, nabo, beterraba, cenoura. São aí exemplos, gente. Então, quem come esses alimentos aí são raízes comestíveis. O caule. O caule é outra parte da planta. Sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Então, o caule tem essa utilidade. Exemplos de caules comestíveis: cana-de-açúcar e palmito. Folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Então, a folha ela é responsável pela respiração da planta, gente. Vocês sabiam que a planta também respira? Isso, então ela faz esse processo através da folha. Em geral, as folhas são verdes, devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Exemplos de folhas que nós podemos comer, folhas comestíveis: alface, acelga, espinafre, couves, coentro. Vocês se alimentam, gente, dessas folhas aqui? São alimentos saudáveis, são bons aí para a nossa alimentação, para o nosso crescimento. Flores. As flores são órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Então, aqui nós temos a importância da flor para as plantas, pois elas são esse órgão reprodutor. E os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. Também servem de alimento, fornecendo muitas vitaminas ao nosso organismo. Assim como as folhas são importantes aí para a nossa alimentação saudável, gente, os frutos também fazem parte dessa alimentação saudável. É importante que todos nós nos alimentemos desses frutos, façamos sucos deliciosos, pois cada fruto tem uma vitamina importante para nós. As plantas e seu alimento. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento. Os animais, gente, eles buscam os seus alimentos, seja no habitat dele, ou seja, um ser humano cuidando dele, dando-lhe o seu alimento, certo? Já as plantas, elas mesmas produzem o seu próprio alimento, através de um processo chamado fotossíntese. Eu falei sobre esse processo, certo? Na última aula de ciências. Se vocês não lembrarem, vou falar um pouquinho mais sobre ele, certo? Mas ele está aqui na nossa página 100, do nosso livro de ciências, e vai estar aqui detalhado também nos nossos slides, pois a fotossíntese é muito importante para as plantas, para esse reino vegetal ao qual nós estamos estudando. Aqui tem uma imagenzinha, gente, que vocês podem observar o sol e uma plantinha. Nós vemos aqui oxigênio, luz solar, dióxido de carbono e glicose. Vamos para o próximo slide. Para conseguir produzir seu alimento,
As plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar. Então, é importante que elas tenham isso, gente, para conseguir produzir o seu próprio alimento. Água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila, que é aquele pigmento onde tem nas folhas. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Por isso, nós dizemos que os locais onde tem mais plantas, onde tem esse reino vegetal maior, tem também o ar mais puro. É um local de ar puro, de um ar saudável para nós respirarmos. Aqui nós temos os passos. Passo 1, a raiz absorve a água e os sais minerais. 2, o caule distribui o que foi absorvido pelas raízes. Vocês podem observar aqui, ó, embaixo, gente, nós temos aí o H2O. Esse H2O é a água onde a raiz está aí absorvendo. O caule distribui o que foi absorvido pelas raízes. E o terceiro, as folhas captam a luz solar e o gás carbônico que vem do ar. Depois, elas liberam aí o O2, que é o oxigênio. Esse CO2 que tem aí é o gás carbônico, para que vocês já vejam aí essas siglas, certo, gente? Com esses elementos, elas produzem seu alimento e liberam gás oxigênio como produto final da fotossíntese. Então, a fotossíntese é esse processo importante no reino vegetal para as plantas. E agora vocês vão acompanhar junto comigo, certo, gente? As nossas atividades de hoje, as atividades que foram preparadas para vocês sobre o reino vegetal. O que esse reino nos traz? Vamos lá? Aqui nós temos a página 103 e 104, certo, gente? Que vocês vão observar, vão realizar de acordo com o que nós estudamos. Tia, mas eu não lembro sobre isso, o que é que eu faço? Você pode voltar a nossa videoaula um pouquinho até chegar onde você está com dúvida. Você pode ler no seu livro também, que tem na página 98, na página 99 e na página 100 sobre esse assunto. E também pode estar tirando a dúvida, mandando para nós uma mensagem, certo, gente? Referente à sua dúvida. Então, vamos aqui, página 103. Na página 103, nós vamos dar continuidade a uma questão da página 102. Então, observem bem. Tia, o que é para fazer? Na 103 não tem o enunciado. Olha lá na página 102, que vamos ler agora. O que é o que é? Então, você vai ter que adivinhar aí o que é que nós temos aqui dessa adivinha. Sou envolvida pelo fruto. Quem é que é envolvida pelo fruto? E o segundo, distribuo a água, os sais e os alimentos para as outras partes da planta. Qual é essa parte da planta que é responsável por isso? Sétima questão, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1, raiz. 2, fruto. 3, caule. E 4, folha. Cana-de-açúcar e palmito. Faz parte de qual? Alface e espinafre. Manga e laranja. Mandioca e cenoura. Nós vimos isso aqui, certo? Bem no início do nosso slide. Quando nós vimos cada parte da planta e os alimentos comestíveis. Oitava questão. Pinte de azul os frutos. De vermelho, as flores. De verde, as folhas. E de amarelo, as raízes. Então, observe aí cada cor que você vai pintar os elementos. Nós temos o alface, a cenoura, a selga, batata doce, flor, laranja, banana e flor novamente. Nona questão, pinte as frases verdadeiras. Os vegetais utilizam água, sais minerais e luz para produzir seu próprio alimento. Segunda frase,
O processo de desenvolvimento dos vegetais é chamado de fotossíntese. Terceira, a luz solar não é importante para o processo de fotossíntese. E o último, a clorofila é uma substância verde presente nas folhas. Então, aqui você vai pintar apenas as corretas. 10ª questão. Complete as frases e, em seguida, escreva as palavras no diagrama. A. Germinam e vão dar origem a uma nova planta. B. Transporta água, sais minerais e alimento para todas as partes da planta. C. Por elas, a planta respira, transpira e absorve a luz. D. Guardam as sementes e servem de alimento. E. São responsáveis pela reprodução da planta. E F. Fixa a planta no solo e retira dele água e sais minerais. Então, você escreve ao lado, na linha, certo, gente? E coloca também aí no diagrama. E a 11ª, escolha uma planta da sua escola, da sua casa ou do seu bairro e desenha. E escreva ao lado o nome das partes que a compõem. Como vocês sabem, algumas plantas não têm todas essas partes que nós estudamos. Então, você vai desenhar aqui que tem aí próximo à sua casa ou que tem na sua casa e você vai escrever quais são as partes da planta que fazem parte dela, de acordo com o que nós estudamos hoje, certo? Na nossa videoaula. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, certo? Amanhã vocês têm mais videoaulas, bom? Então, caprichem nas atividades, qualquer dúvida, me mandem alguma mensagem, certo? Um beijão, meus amores, e não percam as videoaulas. Espero que vocês estejam gostando. Tchau, tchau!